Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, verso 3 e 4. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O tema da mensagem: a tentação de Jesus. Logo após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. A tentação durou 40 dias, apelando para sua fome e questionando sua condição de filho de Deus. O diabo tenta desviar Jesus da sua missão e da perfeita vontade de Deus. Observa que todos os ataques do adversário foi respondido através da palavra de Deus. Jesus se submeteu à autoridade da palavra de Deus. Satanás é o nosso maior adversário. Devemos estar consciente de que estamos numa guerra espiritual contra poderes malignos, invisíveis, porém reais. Sem o devido emprego da palavra de Deus, o justo não pode vencer o pecado e a tentação. Reconheça que mediante a palavra o cristão tem poder para resistir qualquer ataque de Satanás. Tenha a palavra na alma e na mente. Medita nos versículos, memorizando-os de dia e de noite. Repita a palavra memorizada para si e para Deus no momento da tentação. Reconheça e obedeça ao impulso do Espírito Santo para obedecer a palavra de Deus. Faça tudo isso com oração. Verso 6, está escrito: Satanás empregou a palavra de Deus com a finalidade de levar Cristo a pecar. O cristão deve conhecer profundamente a palavra de Deus e precaver-se daqueles que pervertem as Escrituras, a fim de satisfazerem os desejos da natureza humana pecaminosa. O apóstolo Paulo fala daqueles que torcem as Escrituras para sua própria perdição. Segundo a Bíblia da liderança cristã, a lei do sacrifício, líderes de primeira são preparados no deserto. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto logo após ser batizado por João, recordando-nos de que, ao menos uma parte da nossa preparação para o ministério vem de uma experiência no deserto, na solidão. Isso lhe soa familiar? Líderes de primeira podem quase sempre ser reportados
a uma experiência de solidão, como parte da sua preparação. Quase sempre, ser reportado a uma experiência de solidão como parte da nossa preparação. Durante esse tempo, nossos motivos são purificados, nossa determinação solidificada e o nosso chamado clarificado. Satanás tentou Jesus 40 dias e 40 noites no deserto. Um processo de peneiramento para ver o que Jesus valorizava e o quanto confiava na providência divina. No livro Em Nome de Jesus, Henry Nouwen, lembramos-nos que as 3 tentações de Jesus correspondem às 3 tentações que os líderes enfrentam hoje. Primeira tentação, de ser autossuficiente. Versos 2 a 4. Jesus não teria sido capaz de controlar-se, mesmo diante de suas necessidades legítimas. Ele confiou em Deus. Segundo, a tentação de tornar-se estrela. Versos 5 ao 7. Jesus rejeitou a ideia de se tornar um astro. Ele não agiu no sentido de tornar-se uma celebridade. Terceira, a tentação de tornar-se poderoso. Jesus não procurou atalhos para obter poder e adoração. Como é que você lida com as tentações na liderança? Estude o método de Jesus para combater essas tentações tão comuns diante de necessidades legítimas, diante da fama e poder. Jesus nos ensinou o básico para vencermos as tentações. Ele nunca perdeu uma batalha. Segundo, Morris Cerullo, em batalha espiritual, experiências no deserto nos preparam para o ministério. O principal motivo de Cristo ter sido levado ao deserto foi o preparo para o ministério. Foi um tempo de preparação espiritual, um período de contato direto com Deus, em que nada podia distrair a sua atenção. Assim, Jesus podia ouvir a voz do Pai. Foi um tempo de dedicação, em que ele pôde deixar de lado qualquer desejo ou objetivo pessoal. Foi um tempo em que ele se fortaleceu por meio do Espírito Santo. Jamais alcançaremos uma vida cristã vitoriosa se não nos prepararmos espiritualmente. A obra de Deus precisa de cristãos que possam ou que passem pela mesma experiência no deserto, que dediquem tempo necessário na preparação espiritual. Só assim poderão seguir no poder do Espírito Santo, conhecendo o propósito, sabendo que Deus os chamou e ungiu para curar enfermos, pregar libertação, expulsar os demônios, resgatar os perdidos. Jesus sabia da importância
de estar cheio do Espírito Santo o tempo todo e da necessidade de estar preparado para enfrentar e destruir as obras do inimigo. Assim, nós, igualmente, devemos planejar a nossa estratégia de maneira a estar sempre prontos para a batalha espiritual. A Bíblia diz que o adversário veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus veio para desfazer as obras do adversário. Mas não é de qualquer jeito. É necessário. Assim como Jesus passou um período da vida dele no deserto, 40 dias sendo tentado pelo diabo, todos que têm chamado e são vocacionados, uma parte da sua vida é necessário estar no deserto, em plena solidão, somente você e Deus, para que você aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a depender totalmente de Deus, aprenda a olhar para dentro de você. Lembre-se, João Batista foi para o deserto, Abraão foi para o deserto, Moisés foi para o deserto, apóstolo Paulo foi para o deserto. Se queremos ser mais do que vencedores e ter um ministério vitorioso, é necessário tirar um tempo da vida e deixar que o Espírito Santo conduza para o deserto. Deserto é lugar de milagres, deserto é lugar de intimidade, deserto é lugar de ouvir e conhecer a voz de Deus, deserto é lugar de conhecer a Deus frente a frente, cara a cara, ouvir a voz do Senhor. Como está a tua vida? Como está o teu ministério? Você já se deixou o Espírito Santo levar você para o deserto, alguma parte da tua vida? Senão teu ministério não vai ser frutífero, não vai crescer, porque é muito importante ter essa experiência no deserto com Deus. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, Deus poderoso, Deus dos impossíveis, Deus do milagre, como Tu és grande e tremendo, ó Pai. Neste momento eu quero Te louvar, eu quero Te adorar na beleza da Tua santidade, porque somente o Senhor é Deus, por isso eu Te glorifico, ó Pai. Ó Senhor amado, aí está a Tua palavra, o Teu Espírito levou Jesus após o batismo, e durante 40 dias e 40 noites ele foi tentado por Satanás, mas ele conhecia a Tua palavra, Pai, e ele, meu Deus, colocou a fé em prática, meu Senhor, porque ele conhecia, ele memorizava a palavra, Pai, e ele respondeu ao adversário com apoio da palavra, meu Pai. E a Tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ó Senhor amado, que Tu venha despertar aqueles que têm chamados, meu Pai, aqueles que foram vocacionados, que não tenha medo do deserto, meu Pai, não tenha medo da solidão, porque é lá que nós aprendemos a Te conhecer, é lá que nós aprendemos a ouvir a Tua voz, é lá que nós aprendemos a nos humilharmos diante de Ti, ó Pai, abrindo mão, despindo de todo orgulho, egoísmo, vaidade, soberba e presunção. Por isso eu Te peço, Pai, capacita a Tua igreja, prepara a Tua igreja para o grande avivamento e o grande despertamento, que Teu Espírito Santo venha soprar sobre a Tua igreja, meu Pai, promovendo assim um grande avivamento, para que a Tua igreja esteja pronta, preparada, meu Pai, para o arrebatamento. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação,
Que Deus abençoe todos os governantes, em o nome de Jesus. Amém. Não esqueça de dar o teu like, de compartilhar e tá sempre vendo aí se a tua inscrição tá ativa, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.